Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar do NPX, né? Para quem não conhece o NPX, a partir da versão 5.2 do NPM, se vocês derem uma olhada, ele já instala um binário diferente, não só mais o NPM. Então, quem fez o update ou quem instalou o NPM agora depois da versão 5, já tem um binário novo que se chama NPX, né? E qual que é a ideia do NPX? Vamos ver agora. Bom, o NPM a gente sabe que ele é um Package Manager, né? Ele é um gerenciador de pacotes, ou seja, a gente pode instalar pacotes, a gente pode fazer o upload de pacotes, gerenciar pacotes que estão lá no registry da NPM. O NPX ele é um executor de pacotes, de binários no caso, né? Ele é um executor, porque se a gente for parar para pensar, como que a gente fazia para executar coisas no NPM? A gente criava um script, por exemplo, eu queria rodar o Mocha, eu criava um script test lá, né, dentro do package JSON e rodava npm test e rodava o Mocha, por exemplo. E antes, eu acho que mais antes, né, a gente instalava muito pacote global, por exemplo, a gente instalava o Mocha global, instalava Grunt, instalava Bower, tudo global. Com o tempo a gente começou a mover para instalar as coisas como dev dependencies dentro do próprio projeto, que daí a gente não precisa pluir a máquina ou o ambiente onde a gente estava com coisas globais, a gente instalava só local. Só que instalando como dev dependencies, a gente ainda tinha que criar um script para poder rodar isso, né? A gente não podia simplesmente rodar no terminal direto aquele comando, a gente tinha que botar no package JSON, por exemplo, ou ir na própria Node Modules e rodar. Não era um grande problema, mas é incômodo, né? Se tivesse uma maneira mais fácil de rodar isso, seria melhor. E também tem o caso dos pacotes como o Create a React App, por exemplo, que a gente roda uma vez na vida e fica instalado global lá e a gente esquece de deletar. Pensando nisso, a galera criou o NPX, né? Vamos ver na prática como que o NPX funciona. Bom, aqui eu vou entrar na minha pasta de dev e vou criar um diretório npx test. cd npx test. Vou abrir meu tmux. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma app Node normal ali, criar um repositório npm para nós começar a testar. npm init --yes, eu já inicio um projeto npm vazio, né, sem nada. Ali o módulo npm, uma biblioteca, um projeto npm só com as coisas default do package JSON. Agora eu vou abrir meu editor de texto aqui, o Vim, e vou ver o meu package JSON. Ó, tá aqui, tá criado, beleza. Agora o próximo passo é eu vou mostrar primeiro como a gente fazia, né, antigamente para rodar, por exemplo, o Mocha. Eu dava um npm install --save-dev Mocha, para isso não ir para produção. Quando a gente, né, fazia deploy para produção, a gente não botava essas dependências para produção. Mocha, por exemplo, é o que roda testes, é um test runner que a gente só usa em desenvolvimento. Então, como a gente fazia? A gente baixava, né, o Mocha. O Mocha ele tem um binário, né, então tudo que tem binário no npm, ele bota dentro dessa pasta aqui, ó, ls_node_modules.bin. Então aqui tá os binários que o npm baixa. Então se eu quisesse rodar o Mocha, por exemplo, agora eu poderia fazer assim, ó, bin/mocha e executar ele. Ele vai dizer que não tem testes aqui, que ele não achou testes. Executou, beleza. Mas eu não podia fazer isso aqui, por exemplo, porque eu não tinha ele na minha máquina. O que a gente fazia normalmente era vir aqui no teste. Era vir aqui no... aqui. E botava o Mocha aqui, né? Mocha. Aí dizia para ele rodar os testes. Então a gente vem aqui, agora a gente roda um npm test. E aí ele vai rodar aquele Mocha lá. Ó. Beleza, não achou nenhum arquivo. Então, beleza, né? Era isso que a gente fazia. Mas ainda assim faltava maneira de a gente chegar aqui e rodar um comando direto, tipo Mocha, assim, né? Não dava, a não ser que tu tivesse ele global na tua máquina. Mas agora com o npx dá, que é o legal. Por exemplo, eu posso rodar aqui npx Mocha. O que o npx vai fazer? Ele vai pegar o binário lá que eu mostrei dentro da Node Modules, aqui, e vai rodar ele para nós. Então eu posso dar o npx Mocha direto, ele já vai rodar esse binário que está aqui dentro desse projeto, como se a gente já tivesse esse binário na máquina, só que a gente não tem. Então isso é uma coisa muito legal do
do npx. A gente pode rodar, né, os binários dentro do próprio projeto. Outra coisa que eu acho que é muito bacana do npx, vamos ver aqui. Por exemplo, se eu der um it, eu posso ver que eu não tenho Mocha na minha máquina, né? Mocha not found. O it ele mostra onde fica o arquivo de onde está o binário na tua máquina, né? Nos baseados em Unix, né? Windows eu não sei. O it node, ó, node está na pasta bin node do NVM. Então eu posso dar um it, por exemplo, create react app, e eu não tenho create react app. E o create react app é engraçado porque ele é um binário daqueles que a gente só instala para fazer uma coisa, né? A gente só instala para criar uma app React e depois ele fica lá global, né? Se for ver na documentação dele, ele dá a ideia, né? Diz para te instalar ele global, mas só vai usar ele uma vez, não precisava instalar global. Agora com o npx tem uma coisa que é muito legal, que, por exemplo, se eu quisesse criar uma app React agora, com create react app sem ter ele na minha máquina, eu podia fazer assim, ó, npx create react app, e aí o create react app pede o nome do diretório que vai ficar. Sei lá, test react, vai ser a pasta. O que ele vai fazer? O que o npx vai fazer? Ele vai baixar o create react app, o binário do create react app, ele vai rodar esse comando que ele tem que rodar e ele vai deletar. Isso não vai ficar na minha máquina. Então isso é muito a ver com o que a gente tem hoje de containers e não deixar coisas instaladas na máquina. O npx ele é bem alinhado com isso, né? Eu achei muito bacana a ideia dele, assim. Agora a gente já está vendo isso aqui que eu falei. Ele está baixando e ele vai guardar isso no diretório temporário na minha máquina. Até que ele rode o comando, depois da saída do comando ele deleta isso da minha máquina. Olha lá. Vai criar ali o meu React App, né? Como sempre. Aí está instalando as coisas que tem que instalar. Daí eu vou cancelar, porque vocês estão vendo que está funcionando. Aí se eu der um ls, está ali, ó, ls test react, está ali, instalou as coisas. Se eu der um it de novo, no create react app, ele não está na minha máquina, então ele só rodou e tirou esse binário. Então isso é bem útil. Outra coisa também que é bem bacana, como a gente está instalando menos coisas na máquina e tal, a gente às vezes tem várias versões do Node, por exemplo, no NVM. Com o npx, a gente pode rodar comandos numa versão específica do Node. Por exemplo, npx node node@6, por exemplo, -v. Agora ele vai fazer o quê? Vai pegar o Node 6, lá o binário dele, e vai rodar esse comando. Então isso é bem útil. Às vezes a gente quer botar no Travis, por exemplo, no Circle.ci, rodar um comando, uma parada assim, eu quero testar em uma versão específica, e eu acho isso bem útil. Olha, eu rodar aqui. E está livre. Node v6.12. Se eu for ver a minha versão, Node.v, está na 8.9. Então ele rodou esse comando. Também é bem bacana. Deixa eu ver. Outra coisa que eu achei muito massa também, que tem a ver com isso. Relacionado a containers, relacionado a executar comandos em diferentes ambientes, a gente tem que executar muito script, né? A gente baixa às vezes um script, baixa um bash, roda, baixa outro tipo de script, baixa um script Python, roda. Agora com o npx você pode rodar script JavaScript a partir de um GIST, por exemplo, npx. Eu tenho um GIST de exemplo aqui, que é da própria npm, que botou no artigo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse GIST, baixar, executar ele no terminal e vai sair. Então, isso é bem bacana. Pode passar um GIST, alguém executa ele e sai rodando. Isso tudo com o npx. Olha lá. npx, install, barará, e aí GIST. Então, aconteceu isso aqui. Então, npm-v. Quem tiver com npm 5.2 já pode usar o npx. É basicamente npx, né? E aí sai usando ele. Ali tem os comandos para executar ele. E ele parece ser bem útil, né? Ele é muito útil e eu acho que eles vão continuar evoluindo ele, porque você vem voltado a não ter coisas na máquina, containers e tal. E eu achei muito interessante. Espero que você ache interessante também. Qualquer coisa, comenta aí, dá subscribe no canal e é nóis.